Aí, virou aqui. Capítulo 11, a partir do verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura a casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso também todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns para os outros, senão alguém pelos outros. E se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Olha só, esse é um dos textos mais lidos, em dias como um momento como esse, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E é um texto que, por conta da má interpretação dele, isso vem passando de igreja para igreja, tanto das pentecostais como das reformadas, como se fosse um dia de pânico. Aquilo que teria que ser um dia de fé, de esperança, de celebração, a gente acaba ficando muito preocupado, se de fato a gente pode participar da ceia. É muito comum, o texto tem palavras fortes, é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e nem poucos os que dormem. Cear de forma indigna, a gente se torna réu do corpo e do sangue de Cristo, Então fala de muito juízo, e juízo da parte de Deus. Então, é muito comum em dia de ceia a pessoa chegar e começar a fazer uma autorreflexão. Como é que foi a minha semana? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu posso participar ou não? Ainda que aqui, na Querigma, já faz tempo que o pastor Oséias ensina, examinar, mas participar. E são poucas pessoas que acabam ficando de fora, mas às vezes pode ser que exista algum resquício e a consciência não esteja boa. Às vezes, quem aqui não foi integrante de alguma igreja e que em dia de ceia alguns ficavam sentados e não participavam, aí já fala: aí o irmão
fez alguma coisa aí que deu uma escorregada aí, porque ele deve estar em pecado, para ele poder não participar da ceia. E foi assim que nós aprendemos. Isso vai passando de geração em geração, mas eu quero continuar dizendo que é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quase a verdade não é a verdade. E uma verdade, ainda que tenha cara de verdade, ainda que seja em nome do Evangelho, ainda que exista um aglomerado de versículos, ainda que tenha base teológica, se de fato não for a verdade, o bem que é proposto, que o Evangelho tem para nos gerar vida, isso não vai acontecer, porque o que nós precisamos de fato é aquilo que vem de Deus. Paulo, ele diz o seguinte: isso que vocês estão fazendo, que vocês comem, não é a ceia do Senhor, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei. Ou seja, era algo que vinha do alto, era algo que Paulo foi o porta-voz, e eles sabiam, tinha sido ensinado para eles, e o que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor. Então trazer esse texto para os dias de hoje é um pouco complicado, porque às vezes a gente não sabe o que estava acontecendo. Por que é que Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto? O que é que eles estavam fazendo que destoou tão grandemente do que de fato era a ceia do Senhor? Qual era o problema? O que Paulo quis dizer com comer sem discernir o corpo? O que Paulo quis dizer em cear indignamente? O que será que ele quis dizer e que isso causaria juízo no meio daquela igreja? O que acontece, e você nota que ele fala: quem tem fome coma em casa, é que naquela época não era esse suquinho de uva, de copinho, que nós estamos acostumados hoje. E algumas vezes tem até uma bolachinha de água e sal que vem junto já em algumas igrejas. Não sei se aqui já fizemos assim. É um kitzinho. Mas tem aquele kitzinho que já vem. Então nós estamos acostumados com isso. E Paulo não está tratando disso. Paulo está tratando com um problema específico daquela igreja. Na verdade, as pessoas traziam os seus alimentos e ele fala: existe pessoas no meio de vocês que se embriagam. Então já começa por aí. Tem gente ficando bêbada. Tem gente ali enchendo a cara de vinho. E vinho tinha álcool mesmo, porque eles estavam ficando bêbados. E tinha gente com fome. Então, imagina as pessoas virem para a igreja, trazendo os seus alimentos. Alguns comiam e outros nada tinham. Já começa aí o primeiro problema. Havia divisão dentro da igreja, onde uns ficavam com fome, outros enchiam a cara de vinho. E sem dizer que organizar isso para que as pessoas se alimentassem e não comessem antecipadamente, e que todo mundo participasse, seria um primeiro ponto. Mas ainda isso não era ceia. Porque se você olhar para a ceia original de Jesus, você nota que eles celebraram a Páscoa com uma ceia alimentícia. E no final, Jesus, ele parte o pão e dá aos seus discípulos: esse é o meu corpo que é dado por vós. E depois ele faz o mesmo com o cálice. Então, ceia do Senhor não é uma ceia alimentícia. Nós podemos fazer a ceia alimentíssima conjugado com a ceia do Senhor, como nós fazemos muitas vezes. A gente faz o café da manhã nosso. Imagina, um traz o suco, o outro traz um pão, o outro faz um patê, e alguns comem e o outro passa fora. Só aí já começa errado. Mas ainda isso não é ceia, porque ainda que nós não tenhamos muito acesso, nós não vivemos naquela época, Paulo pontua aquilo que é ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei. E o que vocês estão fazendo não é ceia, vocês estão enchendo a barriga. Quem tem fome, coma em casa. Eles faziam isso sem discernimento. Era a ceia dos chimpanzés.
era a ceia dos gambás, era o povo ficando bêbado, era o povo enchendo a barriga. Isso sim era ceiar indignamente. Quando Paulo ele diz que nós devemos examinar a si mesmo, é em cima desse contexto que ele está falando. Não é a performance do mês. Então chega em dia de ceia, vamos fazer uma autorreflexão. Será que eu não perdoei ninguém? Ou irmãozinho que às vezes é uma mulher bonita e o pastor ensinou que não pode olhar duas vezes, só pode ver uma, eu não posso ir para a ceia. Pecado é pecado. Eu não estou aqui passando o pano com ceia ou sem ceia. Quem anda de forma absoluta, não é a ceia que te põe em juízo. Você vai ter problema com Deus. O salário do pecado é a morte sempre. Então nós temos que nos checar e nos examinar todos os dias. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. A gente tem que estar sempre em estado de autoexame, mas não é porque eu tive um tropeção ou eu estou vivendo na prática do pecado que isso me exclui de participar da ceia. Como eu estou dizendo, pecado é pecado e você vai entrar em juízo com Deus. Mas a proposta do texto era um problema comportamental daquele momento. Eles estavam fazendo aquilo de forma leviana. O pão que simbolizava o corpo de Cristo, a relação não era com consciência, era da boca ao ventre. E isso era muito mais algo celestial, era algo com consciência. Fazer isso em memória de mim e não em memória da sua fome e da sua barriga. E o vinho, que era algo simbólico, uma nova aliança em meu sangue, as pessoas estavam se embriagando. Isto era ceiar indignamente. Não tem nada a ver com a performance do mês, da semana. Examine-se o homem, julgue-se, puxa para a consciência, para depois comer do pão e beber do cálice. É isso que Paulo está querendo dizer em cima desse contexto. E aí sim nós vamos fazer algo sublime. É acima de algo que mata a nossa fome. A ceia do Senhor tem significado, não é para encher a nossa pança. E era isso que eles estavam fazendo. E é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e nem poucos os que dormem, por causa de comerem sem discernir o corpo. Este é o meu corpo que é dado por vós. Não como a igreja católica ensina que não podemos morder, tem que pôr a hóstia debaixo da língua, esperar derreter, porque é simbólico. Jesus já tinha dito: vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue. Em outra passagem as pessoas confundiram com uma cena de canibalismo. Dura esse discurso e começaram a ir embora. E Jesus falou: quem se alimenta de mim, por mim viverá. As minhas palavras são espírito e são vida. Ele estava metaforicamente trazendo o ensino para se alimentar daquilo que ele ensinava. Jesus não estava falando para sair mordendo ele. E aqui é a mesma coisa. Este é o cálice da nova aliança, mas continua sendo vinho, não tem a transubstanciação, e o pão continua sendo pão. Agora, se as pessoas se reuniam para pior, e Paulo disse que ele não louvava o comportamento deles, é possível nós nos reunirmos em dia de ceia para melhor. É possível estarmos aqui nesta manhã e agradarmos o coração de Deus. É possível estarmos aqui nesta manhã e provarmos o benefício da ceia. É possível estarmos aqui e ceiarmos como nunca ceamos. Não a ceia do pânico, não a ceia do pavor, mas a ceia da esperança. Fazer isto em memória de mim. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A ceia da fé é a certeza das coisas que se esperam
e a firme convicção dos fatos que não se veem. Não a ceia da justiça própria, onde as pessoas se examinam e começam a ver aonde que está o furo. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso. Por esse método ninguém pode cear. É graça, é favor imerecido. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que homem nenhum se glorie. Não é um convite de facilidades, é uma ceia de responsabilidade. Mas quem tem sede, vem a mim e beba. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Naquela última ceia estava Pedro, que iria negar a Cristo. Estava João, que saiu correndo. Estava Tomé, que tinha que ver para crer. Pessoas sujeitas aos mesmos sentimentos. E Jesus repartiu o pão e deu para todos, e todos beberam o cálice do Senhor. Examina-se e participe. Quem é crente e discípulo de Jesus não deve ficar de fora. Não importa o que a tradição ensinou, não podemos substituir a palavra da verdade pelas tradições dos homens, porque se for tradição cai por terra, mas a palavra do Senhor liberta, entra e penetra como uma faca de dois gumes, e não volta vazia, espírito e vida, e ela faz o fim proveitoso em nossos corações. Então nós podemos nos reunir à vontade, ninguém aqui vai pisar no pão, ninguém aqui vai debochar das coisas num momento simbólico, fazer isso com discernimento, nos julgando, para a gente poder participar, trazendo isso para a consciência e fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Façam isso em memória de mim. Você imagina quando Jesus falou? Alguém não estaria mais na mesa. Os 12 estariam ali, mas alguém seria retirado. E o pão iria substituir a presença de Cristo simbolicamente. Lembre de mim através desse pão. Façam isso em memória de mim. O homem precisa de marcos, o homem precisa de referência. Não deixa isso apagar a consciência. Cristo vive. E Paulo conclui dizendo: anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus está vivo, morreu e ressuscitou e veio para buscar o seu povo. Não se prega mais a volta do Senhor. Hoje são pessoas querendo construir palacetes e bem-estar aqui nesta terra. Jesus ensinou: não acumuleis tesouros nessa terra, aonde a traça e a ferrugem come, mas ajuntai os tesouros lá do alto, onde ninguém pode roubar. Se tivermos com o que comer e beber e com o que se vestir, nós devemos estar contentes. O reino de Deus não é isso que estão ensinando, onde nós temos que ter acúmulo de coisas. A riqueza de um homem, a prosperidade está no coração. Pessoas que são ricos na poupança, mas são pobres para com Deus. A nossa pátria é celestial. Se Deus se tornou firme, a palavra sendo anunciada por intermédio de anjos, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ele é o Deus do dilúvio, e agora Ele tem falado por meio do seu Filho. Porque o Deus do Antigo Testamento era mau, porque o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Inferno existe, esse mundo vai ser consumido com fogo. Haverá novo céu e nova terra. Se alguém não se posicionar ainda diante do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se não tiver Jesus no coração, quando Ele voltar, você fica. Não estou pregando perca de salvação,
Estou pregando quem nunca foi salvo, simpatizantes, gente que anda de igreja para igreja e nunca se arrependeu e creu, nunca nasceu de novo, não é portador do Espírito Santo de Deus. Esta é a mensagem, este é o Evangelho que está sendo burlado, que não se prega mais. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Simples assim. Não tem que mudar. Não, porque Deus vai te dar, porque você vai ficar rico, porque acabou os problemas. Não tem nada a ver com Jesus. Se tivermos que fazer em memória dele, quem ele é, o nome pode ser Jesus e por trás é um diabo. O ensino tem que ser condizente com a pessoa dele. Fazei isso em memória de mim. Lembra de quem é o Cristo da Bíblia e das experiências que você teve com ele, e pode se achegar. Tu é comprado com sangue precioso. Não é pelo teu sangue, não é pela justiça própria, não é você que se banca. Ele morreu na cruz e você pode se achegar. Está aberto, entra no Santo dos Santos e fala com Deus. E o cálice de uma nova aliança é uma nova aliança mesmo. No Antigo Testamento, a gente viu o período da lei, onde as pessoas sacrificavam animais como propiciação do pecado, já apontando para o que Jesus ia fazer. Quando Jesus andou aqui pela terra, ele estava em um momento de transição. Ele tinha que lidar com o templo, ele tinha que lidar com as leis, mas ele já vinha formando consciência. Ouviste que fora dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Ouviste que fora dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo. Se te der um tapa, dê outra face. Quem disse aos antigos? Moisés. Ele chega substituindo, aprofundando mais. Não dá para conciliar. A lei é pura e santa e boa, mas ela passa a ser boa para quem é ímpio, porque nós estamos debaixo da lei do Espírito. A promessa que está escrito nos profetas: escreverei as minhas leis na tábua do coração. Aliança inquebrável no sangue de Cristo. Não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Não tem ninguém acima de Deus. E as pessoas chegam: ai, será que eu vou ser salvo? Ai, será que se Jesus voltar, nem a morte, Paulo disse, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada pode me separar do amor de Deus. Quando a gente se achega diante do sangue de Jesus, não pode estar em xeque o meu sangue, o meu comportamento. A gente tem que saber que está pago, está consumado, tetelestai. É obra de Deus, é Deus matando Deus para poder salvar o homem. Eu atrairei a todos a mim mesmo, e aquele que vive e crer em mim não morrerá eternamente. Estamos assentados nas regiões celestiais. Se eu morrer agora e cair duro, eu sei para onde eu vou. Na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas, não tem para todo mundo não, mas tem bastante. Porque as pessoas acham que isso daí, morrer, descansou nada. Se tiver em Cristo, descansou. Para os ímpios não há paz. Para os ímpios não há paz. É tormento. Então a gente tem que saber que nós temos que lembrar disso, que é a coisa mais preciosa. Quem é de Cristo, se a gente morre, está falando com o pastor Oséias, esses dias teve que enfrentar um momento difícil na família, ainda que seja uma dor difícil por causa da saudade que fica, isso se mistura com alegria, porque quem morre em Jesus, a morte já não mata mais. Ele é aquele que venceu a morte. Aonde está a morte? O teu agrião. O autor da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu
sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Nem todos provarão a morte, mas irão ressuscitar. Os que estiverem mortos, o túmulo vai ter que devolver, e eles sairão com o corpo glorificado. Os que estiverem naquela geração, quando Jesus voltar, pode ser a gente, nós subiremos com ele, e todo olho o verá. Não é secreto não, né, pastor José? É isso que nós devemos fazer na ceia. Se não vira o lanchinho de domingo de manhã, se não vira a ceia do pânico e do pavor, nós temos que nos reunir e celebrarmos vida diante da ceia. Um momento de alegria, um momento de comunhão, um momento de comermos do pão e lembrarmos de Cristo, e lembrarmos que é uma nova aliança. Não tem mais altar, não tem templo, não tem oferta de primícia, não tem nada disso. O povo está misturando tudo, está em adultério com Jesus. Temos que morrer para a lei, para provarmos do benefício da graça. Ó Gálatas, insensatos, querem se justificar na lei, da graça decaíste. Nós temos que andar de acordo com o Novo Testamento. A gente vê essa igreja adventista. A igreja adventista é a casca grossa, mas está cheio de gente bebendo e misturando um pouco de adventismo em igrejas próximas de nós. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, e é evangelho. Não é o que talvez a maioria está pregando, mas é evangelho que está sendo dito aqui nesta manhã, inspirado por Deus. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei, eu recebi também, estou entregando nesta manhã. É palavra de Deus inspirada para a igreja querida aqui no meio de nós. Eu quero encerrar. Graças a Deus deu tudo certo. Todo mundo orando, né? Que a ceia do Senhor carrega essa mensagem no coração. Quando Jesus partiu o pão, foi na noite em que ele foi traído. As pessoas gostam dos dias de glória, gostam do dia de ceia, do dia da celebração, do dia de festa, mas a gente tem que aprender a lidar com a noite da traição. A gente tem que aprender a lidar com o espinho na carne. A gente tem que aprender a lidar com os dias de Jó. A gente tem que aprender a lidar com a noite escura. Só que Deus, Ele é especialista em pegar o dia mau e as atitudes maldosas das pessoas e converter em bênção. Ele é o Deus de José, que foi vendido pelos irmãos, e Deus exaltou aquele homem no meio de uma terra distante. Ele é o Deus que faz coisas grandes, apesar de estarmos num mundo caído. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. O mundo não é perfeito, mas nós servimos um Deus perfeito, que ama pegar um carro batido, restaurar, regenerar. Ele traça uma nova história em meio à traição, prepara um banquete na presença dos nossos inimigos. Essa é a palavra de Deus. Se você veio para Jesus esperando um mundo perfeito e que acabaram-se os problemas, mentiram para você. Paulo diz: quando eu estou fraco, eu estou forte, sinto prazer em minhas tribulações. A tribulação produz perseverança, experiência e esperança. E nós não seremos confundidos, porque Deus nos coloca de pé. Que nós possamos andar não por aquilo que nós vemos,
mas andarmos pela fé. Minha mãe, porque é o Lula, porque o Bolsonaro, porque não sei o quê. Eu não estou nem aí com o Lula e com o Bolsonaro. O meu negócio é com Jesus. Se o mundo virar de ponta cabeça, vira a tubo na mão de Deus e benefício ao meu favor, se de fato eu estiver firme com Ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus é aquele que levanta os seus luzeiros. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Deus é aquele que nos levantou para dar gosto e iluminar essa geração incrédula, amaram mais as trevas do que a luz, mas nós somos luzeiros de Deus, enxertados na videira verdadeira, e Deus é o Deus da nova aliança que não volta atrás da sua palavra. Guarda essa palavra no coração. Em dias de dificuldade, saiba que Jesus pode transformar tudo isso, a noite da traição, e finalizar com o dia da ressurreição. Que Deus abençoe a todos nesta manhã. Aguentou firme. A intercessão foi forte. Deu certo. Glória a Deus.